Olá, ouvintes do Tenha Modos! Eu estou de volta juntamente com vocês para mais um grupo de apoio aqui no Tenha Modos. E o grupo de apoio é basicamente um lugar onde eu faço mais reflexões, assim, é um episódio um pouco mais... Todos os episódios são meio conversas com vocês, né? Mas esse é um episódio, assim, um pouco mais profundo, onde eu trago pautas mais pessoais, assim, da minha vida, do que eu tenho percebido, que eu acho que também acrescentam muito nas nossas outras pautas que eventualmente nós conversamos por aqui, né? Oi, eu sou a Mari Maru, comunicadora de moda, e se você gosta de conversar sobre moda de verdade, sobre moda com propósito, sustentável, estilo de vida consciente, me siga nas minhas redes sociais, @eumarimaru, em todas as redes sociais. Gente, eu me ausentei por alguns dias do Tenha Modos aqui, por causa de alguns eventos pessoais, assim, muito pessoais que aconteceram, que não vem ao caso pro Tenha Modos. E durante esse tempo, uma coisa que eu fiz foi consumir muitas redes sociais, o que não é uma coisa positiva. Nós já falamos de redes sociais em outros momentos. E eu percebo que quanto mais eu consumo redes sociais, mais triste eu fico em relação ao mercado, mais eu vejo que as coisas estão super saturadas, mais eu vou me enfurnando num lugar onde parece que não tem, assim, pra onde ir, mais eu vejo que as pessoas, assim, fazem coisas sem sentido, sem propósito, sem nexo, e aí é aquele acúmulo de informações. E quanto mais eu vejo isso, mais eu vejo que a gente precisa realmente se cuidar. Isso tem sido uma coisa muito recorrente, assim, nos meus pensamentos, porque apesar da gente ter essa ideia de que os criativos são meio melancólicos, meio tristes e depressivos e tal, eu percebo que é uma linha muito tênue entre você ser uma pessoa meio melancólica, depressiva, qual que é aquela palavra? Nostálgica e tal, e conseguir criar através disso, e você realmente ser uma pessoa depressiva, ficar doente com isso e não conseguir criar, assim, tipo, nunca mais, sabe? Então, durante esse tempo aí que eu fiquei meio offline das minhas produções criativas, mas fiquei muito online consumindo conteúdos, principalmente no TikTok e no Instagram, eu fui percebendo que quanto mais eu consumia, mais, assim, insatisfeita eu ficava, mais triste eu ficava, mais desmotivada eu ficava. E por vários motivos, né? Já tá mais que comprovado que quanto mais tempo a gente fica nas telas, mais a gente vai ficando, assim, desacreditado da vida no geral. Então, eu queria, na verdade, fazer desse episódio um lugar onde a gente pudesse meio que se ajudar no sentido de, tipo assim, o que você tem feito para trazer mais, não sei se positividade, mas mais esperança para os seus dias e conseguir criar, mesmo com tanta coisa acontecendo. Eu acho que nós brasileiros, a gente tem essa ideia de ser sempre muito positivo, muito esperançoso, e aí a gente faz meme com tudo, a gente acha super engraçado falar, tipo assim, da guerra e rir e tudo mais. E às vezes é engraçado até você começar a problematizar e perceber que aquilo é real. Eu, pelo menos, sou muito assim, tipo assim, eu rio de muitas coisas, eu acho muitas coisas engraçadas, mas eu não acho que faz bem, inclusive, a gente fazer meme com todas as coisas e não conseguir discernir o que é pra ser sério e o que não é pra ser sério, e quando a gente pode rir e quando a gente não pode rir. Acho que principalmente para as mulheres, a gente tem visto muita coisa negativa nesses últimos tempos. E, inclusive, uma coisa que eu vi a Lela Brandão falando esses dias era que, às vezes, a mídia, ela faz isso propositalmente, assim, ela te mostra mais coisas negativas para que você fique cada vez mais desmotivado e para que você não queira fazer nenhuma ação. Por exemplo, você vê as mulheres sendo mortas e aí o cara sendo solto e não é preso e tal. E aí você meio que dá aquela desacreditada do tipo assim, então eu também não vou fazer nada, sabe? Porque nunca vai acontecer nada. Eu acho que eu me vejo muito nesse momento agora, assim. Eu vejo as pessoas cada vez mais distantes umas das outras. Eu vejo muitos movimentos sumindo, assim. O body positive, por exemplo.
Eu vejo muitas coisas sumindo, assim, quando na verdade essas coisas deveriam estar crescendo cada vez mais. As pessoas ficando desacreditadas, o mercado ficando, sei lá, parece que a gente tá entrando num colapso generalizado e eu sinto que muita gente não sabe o que fazer e eu tô inclusa nisso, eu não sei o que fazer. Então, nesses últimos tempos, eu percebi, eu acho que umas 4 ou 5 marcas que eu acompanhava, que eram marcas sustentáveis, parando de produzir para sempre. Tipo, as marcas fechando para sempre. Pode ser uma grande coincidência? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu me peguei repensando tudo que eu fiz na Maru até então e falando, mano, será que faz sentido continuar? E aí, quando eu me peguei pensando sobre isso, eu falei, mano, não é uma grande coincidência que essas marcas estão fechando, sabe? Eu vejo que as coisas, elas não são fáceis, né? Tudo é muito difícil, enfim, o capitalismo e aí a política e tudo o que tem acontecido. Só que é ainda mais difícil quando você está tentando ir contra todos esses movimentos que já são movimentos consolidados, né? Então, por exemplo, quando você está na moda sustentável, quando você está tentando fazer um caminho que, né, é o caminho certo ali, entre aspas, é complicado você ir contra pessoas que já estão fazendo outros movimentos, que já são movimentos que, tipo assim, tem uma grande aderência, a galera já sabe, assim, vocês estão me entendendo, né? Isso me deixou muito pensativa, assim, eu acho que desde o início do ano eu tô meio pensativa em relação a isso. Porque quando eu vi essas marcas fechando, e aí eu vi algumas pessoas falando que tem muita gente que tá deixando de ser vegana, porque se o mundo tá acabando, o que significa eu deixar de comer carne? Tipo assim, se o mundo tá acabando, eu tenho que aproveitar mesmo. E sinceramente eu não sei o que pensar de tudo isso. Eu acho que o mais difícil nesses momentos é encontrar um equilíbrio entre todas essas informações. Eu acho que ou você fica muito positivo ou você fica muito negativo. O mais difícil é encontrar um equilíbrio, que é esse equilíbrio que eu tô falando. Tipo assim, às vezes eu acho que a gente tem que rir de um meme sobre a guerra, mas às vezes eu acho que a gente tem que conversar sobre isso e entender, tipo assim, qual que é o nosso papel naquilo ali, qual que é a nossa responsabilidade nisso. Sabe, assim, são muitos pensamentos e ao mesmo tempo são muitas informações. E esses dias eu levei essa discussão, inclusive, para os meus melhores amigos, falando principalmente sobre esses assuntos de mulheres, assim. Porque eu acho que pra gente que é mulher, e pra gente que é ansiosa, eu inclusa também, quanto mais a gente vê sobre isso, mais a gente fica desacreditada de tudo, assim, sabe? Então, quanto mais você fica... Sabe aquela galera que assiste, tipo assim, Balanço Geral, Cidade Alerta? Como essas pessoas vivem vendo só notícia ruim o dia inteiro? Esse é o meu ponto aqui, tipo, como que a gente consegue sobreviver? E não só sobreviver, porque eu sinto que muita gente que escuta o Tenha Modos também são pessoas criativas que querem fazer alguma coisa, que não se sentem satisfeitas, tipo, vivendo uma vida de só trabalhar ou estudar, querem fazer alguma coisa a mais, assim, são pessoas criativas, são pessoas artísticas e tal. Como que você continua sendo esse tipo de pessoa e lida com a realidade ao mesmo tempo? E eu, durante muito tempo, acho que hoje ainda, assim, eu sou uma pessoa que não acho que a gente tem que desvincular totalmente da realidade. Eu acho que nós temos que ser pessoas realistas e nós temos que encarar certas coisas, porque simplesmente não dá, assim, na minha cabeça não tem como eu continuar vivendo minha vida normal e fingindo que não tem nada acontecendo no mundo todo, sabe? Não tem como. Então, pra mim, esse lance de, tipo assim, deixei de ser vegano, voltei a comer carne porque o mundo tá acabando mesmo e foda-se. Eu não sou essa pessoa. Eu acho que a gente tem que, tipo assim, encontrar aquele equilíbrio que eu falei. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra viver em função de notícia ruim e notícia triste. Então, pra mim, a grande questão, assim, tem sido essa, assim. Tem sido tão difícil desvincular das redes sociais, porque as redes sociais têm sido o único lugar de trabalho, e eu trabalho com rede social, inclusive no meu emprego CLT, então eu fico em rede social praticamente o dia inteiro, eu já acordo mexendo no WhatsApp, fico o dia inteiro no Instagram, e aí fico o dia inteiro no WhatsApp também. Não consigo desvincular. E aí tem uma outra coisa também que eu uso rede social para lazer, e aí mistura lazer com trabalho, então parece que o tempo todo eu tô trabalhando,
nunca tô tendo um lazer. E tá errado também eu usar a rede social como lazer, porque não é pra usar como lazer. Mas ao mesmo tempo, quando eu quero ler um livro, minha cabeça já tá cansada, eu não quero ler livro nenhum. E eu preciso estar atualizada, porque eu sou uma pessoa que quero trabalhar com comunicação, mas eu não posso estar tão atualizada também, porque se eu ficar muito atualizada, eu vou ficar doente. Então, eu acho... Meu Deus, eu acho tantas coisas. Eu acho que é perigoso ficarmos loucos. Eu tenho ficado preocupada com isso, assim, sabe? Porque eu não tô conseguindo viver minha vida normalmente nos últimos dias. Eu acho que eu tenho ficado, assim, muito... Talvez até distante da realidade, mas de uma forma negativa, assim. Eu tenho pensado que as coisas são muito piores do que elas estão. Que eu acho que é uma coisa que as redes sociais acabam trazendo, assim, né? Muitas vezes a gente acha que é um problema gigantesco, mas quando você abre sua porta e olha pra rua, não é um problema gigantesco, assim. Então, às vezes eu converso com pessoas, assim, pra me situar, né? Tipo assim, desligo o telefone, vou conversar com alguém e vou entender se aquele problema é real ou eu tô, tipo, criando um grande monstro e um grande problema. E esses dias eu tava conversando com uma amiga minha e ela fez uma analogia que era, tipo assim... Amiga, eu sei que os homens são ruins e que a gente vê muitas notícias sobre homens e tudo mais. Mas a grande maioria dos homens não vai querer te matar quando você sai da sua casa. Então, tipo, eu falei, mano, pior que é verdade, né? Pior que eu consigo viver um dia normal, assim, sem... Ai... Gente, eu acho que vocês estão conseguindo entender meu raciocínio, assim. Enfim, eu queria, inclusive, fazer um episódio depois trazendo soluções para esse caso. Porque, sinceramente, nesses últimos dias eu não tenho conseguido produzir muito porque eu tenho ficado muito na minha cabeça, assim. E a minha cabeça tem ficado muito nessas notícias ruins e notícias tristes e tal. Uma coisa, inclusive, que eu tenho feito, que é o primeiro ponto, que eu acho que é o mais importante, se eu não tô conseguindo sair tanto das redes sociais, pelo menos eu tô pulando as notícias ruins. Então, assim que chega, eu pulo. Tipo assim, eu acho que a gente não pode nem se obrigar a ficar por dentro de tanta notícia ruim assim, porque, assim, eu acho que é injusto com a gente, sabe? E aí é difícil a gente conseguir, como é que fala? Assimilar esse tanto de notícia ruim. Então é a primeira coisa que eu faço, que é pular. E eu acho que as outras coisas, apesar de parecerem óbvias, que é tipo, ai, faz um exercício físico, né? Vai ler, vai procurar um negócio e tal. São coisas que são difíceis quando você tem que, tipo assim, reaprender a fazer elas. Então, acho que esse é um episódio mais pra gente entender por onde começar quando tá realmente complicado, assim. Acho que uma das coisas também que eu acho que são muito importantes é a gente conversar, né? Tipo, se juntar com pessoas que pensam parecido com a gente, consumir pessoas que pensam parecido com a gente. E ainda bem que esse ano eu peguei, assim, alguns movimentos pra fazer parte, inclusive o Fashion Revolution, que é um movimento de moda sustentável, né? Eu posso falar dele em algum outro episódio, mas assim, que é um movimento que eu vejo que é cheio de pessoas engajadas ali, independente da idade, as pessoas estão dispostas a fazer alguma coisa diferente, alguma coisa positiva, então acho que isso também vai dando um gás, assim, sabe? E são coisas que parecem pequenas, assim, mas que vão, sei lá, voltando a gente pro eixo, talvez. Mas é isso, acho que eu queria mais conversar com vocês mesmo, pra saber de vocês o que vocês têm pensado nesses últimos dias. O que vocês têm achado do mercado, inclusive? Eu acho que ele tá um pouco... Não vou nem falar saturado, porque eu vejo muitos coaches falando, tipo assim, o mercado não está saturado, é você que é medíocre. Eu não acho que talvez seja saturado, assim, mas é cansado, sabe? Eu acho que o mercado tá meio cansado. Sem falar da inteligência artificial, né? Tipo assim, eu acho que eu tenho ficado meio desacreditada com as últimas coisas que eu tenho visto, assim. Sei lá, eu acho que é uma grande pauta pra terapia, sabe? Inclusive, eu queria trazer alguma dessas pessoas que encerraram as marcas recentemente pra entender, tipo assim, o motivo, sabe? O porquê. Eu queria saber delas, assim, o que fez elas
desistirem, assim, porque eu não acho que seja uma coincidência e eu acho realmente que tem a ver com esse lance do mercado, que tem a ver com as pessoas. E é tão esquisito, né? Tipo assim, como as coisas mudam rápido, muito rápido, que no último episódio eu tava, tipo, super esperançosa falando da latinidade e tal, todos querem ser latinos. E agora, pra mim, já nem tem sido uma pauta, assim, muito grande. Eu não tenho visto muita coisa sobre isso mais. E eu acho que, na verdade, é um pouco disso também. Semana que vem eu faço aniversário. E aí vem todos esses pensamentos, assim, nessa corrida maluca pra saber quem tá conquistando mais, quem tá mais na frente, quem tá fazendo mais coisa, quem tá melhor na vida, quem tá recebendo melhor salário. E aí já emenda uma coisa na outra, assim, que as coisas são muito rápidas, as pessoas fazem coisas muito rápidas, conseguem coisas muito rápido. E aí eu acho que a gente vai entrando nessa noia, assim, de que a gente tem que estar lá, de que a gente tem que fazer, e aí as pessoas estão emagrecendo cada vez mais rápido, sei lá, ficando doentes cada vez mais rápido, conseguindo empregos cada vez mais rápido, ficando ricas cada vez mais rápido. Tem sido difícil acompanhar isso e não ficar louco, tentando ser uma pessoa que vai contra isso. Como é que eu vou falar de slow fashion na moda? Como eu vou falar de produção fashion, produção slow, quando eu não consigo criar um conteúdo slow, quando não consigo ter tempo para pesquisar, quando, sabe, assim, tem sido meio difícil acompanhar, porque nada é feito para ser criado devagar, tudo é feito para ser criado rápido. Então, se eu quero ser uma pessoa que vou contra isso, de certa forma, eu ainda tenho que entrar nesse meio, do jeito que eles fazem, para conseguir ser ouvida, para conseguir ser entendida. Então, é meio cansativo, assim. Eu quero realmente trazer alguém do nosso meio para poder conversar sobre essa chatice, assim, de tipo assim, você deixou de postar, sei lá, 3 dias, aí você perdeu o seguidor, aí seu vídeo bombou, mas tipo, o que que isso muda? Não muda porra nenhuma. Sabe, assim, eu acho que tem sido difícil acompanhar, tá muito cansativo, assim. E eu acho que a gente, na verdade, como que é a palavra? Desmerece esse cansaço que as redes sociais e que esse trabalho invisível aí de redes sociais traz pra gente. Então, acho que é esse emaranhado de coisas. Para quem se identifica e para quem tem alguma dica para dar para nós no nosso grupo de apoio, deixa aí nos comentários, me chama no privado, me manda um áudio para eu colocar aqui nesse podcast. No próximo episódio, eu espero estar mais animada. Voltarei no próximo episódio com 25 anos. Não sei se eu tô pronta pra essa... Mentira, eu estou mais do que pronta. E espero que eu esteja, inclusive, melhor da cabeça, assim, pra conseguir voltar a criar e a enxergar o mundo de uma forma positiva, porque era uma das minhas qualidades, ser uma pessoa que acreditava fielmente na mudança positiva. Então, tomara que eu volte aí com essa qualidade pra semana que vem. Desculpa se eu fui muito negativa nesse episódio. Acho que realmente eu tava precisando desabafar sobre esse cansaço mental, assim, que não só o mercado da moda tem trazido, mas acho que os outros mercados. E é isso. Eu espero que vocês tenham, pelo menos, se identificado com alguma coisa que eu falei aqui. Não que seja uma coisa positiva se identificar, mas deixem as suas dicas nos comentários. E eu espero vocês na semana que vem. Quem sabe com um presente, quem sabe com um bolo, quem sabe com uma surpresa. Vocês me digam aí, entendeu? Obrigada por terem ouvido até aqui e até o próximo episódio. Tchau!